Essa coisa de você fazer negócio com família. Sabe assim, às vezes esse conceito família, até onde a gente pode ir, até onde a gente pode confiar, sabe assim? Então eu acho que essa história, ela diz muito sobre as nossas relações em família. Eu acho que desde o bolsonarismo, né, pandemia principalmente, que o pessoal teve muita gente que ficou muito anti-vacina e tal. Eu acho que nossas relações entre famílias deram uma balançada, né? Teve esse caso, o Emicida e o Fiote, irmão dele, que romperam, né, a parceria que eles tinham, uma parceria de uma produtora que criou coisas incríveis, tipo aquele Projeto Amarelo, que a Juliette copiou. Vocês lembram? Vamos ver, vamos dar uma olhadinha aqui. Sobre um rompimento entre dois irmãos que tem gerado alguns desdobramentos. O Luiz Adorno assina essa reportagem. Rompimento entre Emicida e Fiote teve acusação de desvio de 6 milhões de reais. Emicida aí na tela. Ontem houve o anúncio, os dois publicaram uma nota, notas bem sucintas nas redes sociais, anunciando o rompimento da parceria que fazem. Inclusive, o Emicida publicou primeiro a nota, depois o Fiote com alguns detalhes, mas mesmo assim, sem entrar muito no mérito, apenas falando que os dois seguiriam por caminhos diferentes. Luiz Adorno está conosco para trazer os detalhes dessa reportagem que já está no site, no UOL. Fala, Adorno, um desvio de 6 milhões de reais. Que história é essa? Uma boa noite para você. Boa noite, Diego. Boa noite a todo mundo. Na verdade, isso vem se arrastando desde novembro do ano passado, né? Desde novembro do ano passado, o Emicida verbalizou para o Fiote que gostaria de separar a sociedade da empresa que eles mantinham desde 2010, né? A Laboratório Fantasma, que além de gravadora, que é gravadora e representa alguns artistas do cenário do hip hop, também tem uma empresa de marcas, né? Então, esse rompimento já vinha se arrastando há um tempo. Não é novidade que os dois já não mantinham uma relação muito próxima desde então, desde antes disso, inclusive. E aí, em março, o Fiote acionou o Emicida na justiça, colocou pedindo uma tutela contra o Emicida. Ele pedia 4 coisas. Ele pedia o bloqueio das contas da Laboratório Fantasma, pedia que a empresa não firmasse novos contratos, que Emicida não se apresentasse como o único dono da empresa e, por fim, também pediu uma indenização. Uma notícia que acaba de chegar, que a Justiça de São Paulo acaba de determinar, ela indeferiu o pedido do Fiote, agora há pouco, e agora o Fiote tem 5 dias para apresentar o pedido principal aí nesse processo, que deve se alongar um pouco mais. Que coisa. E esse desvio de 6 milhões de reais? Explica de onde teria saído esse valor, Adorno. Pois por que tudo tem acontecido, né? Em março, o Emicida, os dois tinham feito um acordo para separar a sociedade de uma maneira equilibrada. Então, cada um ia ficar com um montante da empresa e ia rolar essa separação. Em março, quando o Fiote foi fazer um saque no banco, ele viu que todas as contas dele relacionadas ao acesso dele relacionado a essas contas estavam fechadas. Ele não conseguia mais acessar nenhuma dessas contas. Então ele entrou com um processo contra o Emicida, requisitando tudo isso. O Emicida, por sua vez, em janeiro desse ano, ele percebeu que em fevereiro desse ano, entre janeiro e fevereiro, o Fiote tinha transferido para a conta dele 2 milhões de reais. Depois uma nova auditoria foi feita, e aí a defesa do Emicida diz que nos últimos 9 meses não foram apenas 2 milhões de reais que o Fiote transferiu das contas da Laboratório Fantasma para a conta particular dele. Foram ao todo 6 milhões de reais nos últimos 6 meses, nos últimos 9 meses. O Fiote, no entanto, ele diz na justiça que, na verdade, esse valor foi acordado anteriormente, mas o grande problema que está acontecendo nessa história é que muita coisa é verbal. Então, ele afirma na justiça que esse valor já foi acordado antes, e o Emicida diz que não. O Emicida diz que ficou surpreso ao saber pela auditoria que 6 milhões de reais foram transferidos das contas da Laboratório Fantasma para a conta principal, para a conta física do Fiote. Essa parceria dos dois já era
antiga, né? O Adorno, os dois são irmãos, né? E faziam uma parceria já antiga. O Fiote tem outras parcerias também, mas com o Emicida era especial, até porque os dois são da mesma família. Sim, desde 2010 o Laboratório Fantasma existe, né? Na verdade, pelo que a gente leu no processo, em 2010 o Emicida queria criar sua própria gravadora, ele não estava satisfeito com as gravadoras que estão no mercado, ele queria criar a própria gravadora, e aí ele chama o Fiote, que é o seu irmão, porque ele é um cara de confiança. Então ele queria trazer o Fiote porque ele via no Fiote um cara inteligente, um cara que tinha um pensamento para negócios muito bom. Então ele confia no Fiote 100% para isso e acaba trazendo o Fiote para criar a gravadora em conjunto. Então, muito disso, repito, foi feito na comunicação verbal, né? E tem muita coisa assim também, quando você trabalha com família, por exemplo, a pessoa se sente um pouco dono da coisa, entendeu? Porque assim, beleza, o cara construiu junto com a Emicida e tal, a gente não sabe o quanto que ele fez, o quanto que ele não fez, né? Mas eu acho que, principalmente quando é irmão, é família assim, é meio que também a pessoa se sente meio dona, assim, da coisa. E dessa história aí, o que fica estranho, assim, alguém tá mentindo, né? Mas fica estranho porque, assim, quem tirou o dinheiro da conta foi o Fiote, né? Não foi o Emicida. Então, essa história fica um pouco, né, assim. Depois, nos documentos que a gente teve acesso, o Emicida diz que a confiança era tanta que 80% do que tinha a Laboratório Fantasma era proveniente do seu trabalho artístico. Então, 80% do valor que estava na Laboratório Fantasma seria do trabalho artístico exclusivo do Emicida. Então, é esse problema que está acontecendo agora e que a Justiça está analisando, né? Agora o Fiote tem 5 dias para responder à Justiça depois desse caso ter sido indeferido pela Justiça de São Paulo. Vamos acompanhar. Tô vendo aqui sua matéria, o Emicida chegou a falar que pagava, né, um salário mensal para o Fiote. R$40 mil. É a informação que o Emicida, que a defesa do Emicida coloca no processo, que ele pagava R$40 mil para o Fiote e que o Fiote achava injusto esse valor, que ele queria ganhar um pouco mais. Pois vamos acompanhar. Bastidores. Essa história pode até virar um documentário, uma série, né? Porque envolve aquilo que, em geral, gostamos de acompanhar. É claro que ninguém gostaria de acompanhar essa história com ninguém, né? Mas tem aí 2 irmãos, possível desvio de dinheiro, um rompimento público. Vai ter pauta para a gente acompanhar nos próximos dias, nas próximas semanas, hein, Adorno? Com certeza. E um rompimento familiar, né? De 2 homens pretos que sempre foram referência para a população preta, para a população do hip hop nacional, que é um segmento muito forte entre os nossos, né? Isso é muito triste, né? A gente tem visto uma briga pública, já começou o boato de que a mãe ficou do lado de um filho, em detrimento do outro. Enfim, é uma coisa que a gente não gostaria de falar entre os nossos, inclusive, entre homens pretos, mas que infelizmente aconteceu e agora está sendo decidido aí pela justiça. Mas, sem dúvida, é um caso que chama a atenção por todos esses fatores, né? 2 irmãos que sempre foram muito unidos, que sempre foram muito fechamento um do outro, sempre apoiaram muito um ao outro, aparentemente, né? Que tiveram muito sucesso juntos e agora, infelizmente, estão aí numa disputa judicial. Uma pena, mas bom saber que é você, Adorno, que está acompanhando de perto, trazendo essas informações com critério e a responsabilidade. Gente, eu acho que, assim, todo mundo diz, né? Não faz negócio com família. Mas aí também você vai fazer com estranho e você pode cair na conversa de alguém, né? Você pode ser enganado também. Então, quer dizer, né? Eu acho, sim, que esse negócio, quando tem dinheiro, as famílias mais desunidas, gente, são as famílias que têm dinheiro. Porque as pessoas brigam para ter um mais, sabe? Ganhar mais da herança, sei lá, essas coisas assim, sabe? E é isso, né? Essa coisa de família também tem a questão do limite. Por exemplo, se o Emicida tá falando ali que 80% do dinheiro vinha do trabalho artístico dele. Então, tipo assim, ele tava colocando muito mais do que o outro ali e tava dividindo igual. Pelo que eu entendi. Enfim, mas assim, esse negócio de
Não sei, gente. Acho que né, vamos parar de fazer negócio, né? Não vamos abrir nenhum business mais, porque não... ou você tem um business solo, ou, gente, esquece, porque eu não sei o que fazer, né, gente? É difícil, cara, o ser humano. É difícil o ser humano.